Oi, gente, a paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma célula, mais uma palavra. Que essa palavra seja abençoada, é uma palavra forte hoje. Que você possa receber essa palavra aí do fundo do seu coração. É impactante. Quando a gente deixa o Espírito Santo ministrar o nosso coração, é algo transformador. Amém? Vamos orar então, pedir a presença do Espírito Santo aí na sua casa, no seu lar, na sua célula, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa semana que se iniciou, pela tua presença, o teu cuidado, o teu amor conosco. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito Santo, tocando a vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo, cada lar, Senhor, que se disponibilizou a parar um pouquinho e ouvir a tua palavra nessa noite, que o teu Espírito Santo possa tocar, possa fazer a obra de forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama, com alguém que você sabe que precisa ouvir algo do Senhor. Porque quando nós temos algo, quando nós recebemos algo bom de Deus, nós precisamos compartilhar, nós precisamos mandar para as pessoas que nós amamos, para que elas também possam sentir, né? Possam experimentar a presença do Senhor, experimentar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus hoje, nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas 21, fala sobre um rei chamado Jeorão, né? É um rei que eu vou falar para vocês, eu não lembrava desse rei. Para você ver a importância, a gente quando fala em rei, a gente lembra de quem? Davi, né? Reis que foram fortes, reis que fizeram algo tremendo, né? Salomão, especial. Mas Jeorão, quem é Jeorão? Quem foi Jeorão? Né? O que ele deixou? Que legado o que ele deixou para nos ensinar, né? Vamos aprender um pouquinho hoje. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 21. 2 Crônicas 21, versículo 20. Apenas o versículo 20 por enquanto, que fala assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar Jeorão, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se, ou seja, morreu, sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse foi o rei Jeorão. O rei Jeorão, ele tinha 32 anos quando ele começou a reinar. 32 anos. E ele morreu com 40 anos, né? E ninguém lamentou a morte desse rei. Ninguém lamentou. A Bíblia fala aqui que ele foi sepultado, né? Aonde ele nem foi sepultado aonde os reis eram sepultados, porque nem essa honra ele teve. Mas o que esse homem fez de tão ruim? Que legado esse homem deixou de tão ruim para ele não ser lembrado, para as pessoas não sentirem saudades? 40 anos vividos na terra e ele não deixou nenhuma saudade. 40 anos ainda por cima sendo rei de uma nação, e ninguém sentiu saudade desse homem. E a palavra de hoje fala justamente isso. Que legado nós vamos deixar? Que legado você tem deixado? Você já parou para pensar nisso? O que eu tenho deixado quando eu me for, né? Que a ordem natural é os pais morrerem primeiro que os filhos. O que será que o meu filho vai falar de mim? Tô nem falando das pessoas aí de fora, da igreja, da família, não, tô falando dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. De que forma eles vão lembrar? Esse homem, esse rei, ele não deixou nenhuma saudade, ele não deixou nada de bom para ser lembrado. Que nós possamos parar um pouquinho e pensar nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, porque isso vai refletir na nossa família.
Os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos. E o que nós estamos passando para eles? O que nós estamos ensinando para eles? Precisamos ter cuidado no falar, ter cuidado no andar, ter cuidado no vestir, porque os nossos filhos, eles nos veem como espelho. O meu pai e a minha mãe são espelhos. O que a gente tem deixado? O que a gente tem ensinado para eles? Né? É uma palavra muito forte hoje, querido, que você possa refletir nessa palavra também. E o primeiro erro do rei Jeorão é que ele abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Lá, aqui mesmo em 2 Crônicas 21, no versículo 10, fala isso. Fala que ele abandonou. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou e deixou o seu mando, porque deixará ao Senhor, Deus dos seus pais. Ele abandonou o Senhor, ele resolveu abandonar. E esse foi o primeiro erro de Jeorão, né? Porque quando nós escolhemos entregar nossa vida para o Senhor, quando nós entregamos nossa vida, ali começa, como a palavra do Senhor diz, um novo tempo sobre nós. Começa uma vida de batalhas sim, mas de vitórias garantidas, alcançadas, porque o Senhor vai à nossa frente. E o primeiro erro de Jeorão foi esse. Ele abandonou o Deus dos pais dele, dos antepassados dele, o Senhor dos exércitos. O segundo erro dele foi que Jeorão desprezou a palavra de Deus. Lá no versículo 12 fala isso. Depois você pode ler aí. Então, lhe veio um escrito da parte de Elias, né, o profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Elias tentou alertar ele, tentou trazer ele à consciência, falar: olha, você está abandonando as leis do Senhor, você está desprezando a palavra de Deus, volta. Mas ele não deu ouvidos. Vamos prestar atenção a quem nós estamos dando ouvido. Há pessoas que estão trazendo a nós, trazendo a nossa memória a palavra do Senhor, as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, ou nós estamos dando ouvido a pessoas que não trazem, não acrescentam, não nos lembram. A palavra de Deus fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então que nós possamos ter perto de nós pessoas que tragam isso, que nos tragam à memória a palavra do Senhor, amém? Não abandone a palavra do Senhor, não abandone os ensinamentos do Senhor. Esse é um erro muito grave, né? A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em Salmos também fala, né? Em Salmos 1 fala assim, que aquele que ouve a palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto, o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham, os frutos são bons. Então nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O terceiro erro de Jeorão. O rei Jeorão odiou seus irmãos e os matou. Esse foi impactante. Está também aqui em 2 Crônicas 21, versículo 4. Teve uma razão maligna ali naquele homem para ele mandar matar os irmãos dele. Né? Ele mandou matar todos os irmãos dele, né? Talvez para ficar com a herança que o pai tinha repartido. E a palavra do Senhor nos fala que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada da união, né? Se agrada que nós possamos estar vivendo em comunhão, todos juntos. Isso é crescimento, é fortalecimento para as nossas vidas. E ele simplesmente desprezou isso, né?
com base em 1 Coríntios 11:30, anota aí para você ler depois, nós entendemos que as contendas entre os irmãos são capazes de reter a bênção e atrair dores e doenças para as nossas vidas. Uma vida abençoadora depende da sua posição em ser amável com seus irmãos. Como é importante vivermos em comunidade, vivermos em união, sem contendas. A palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios 11:30 nos leva a refletir sobre isso. É muito forte. Precisamos ter união. E não é aquela união forçada, da boca para fora. Isso começa dentro dos nossos lares. Isso começa com a nossa família, começa com os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos estreitar os nossos lares e viver em união. Amém? O quarto erro do rei Jeorão é que ele constituiu um péssimo casamento. Olha com quem a criatura foi casar. Lê aí 2 Crônicas 21:6, versículo 6. Ele casou com Atalia. Sabe quem era essa criatura, Atalia? Era nada mais, nada menos que a filha de Jezabel. Lembra da Jezabel? Aquela rainha lá, terrível. Então, que adorava quem? O deus Baal? Foi com ela que ele casou, né? Trazendo o que? Mais maldição ainda para a vida dele. Por isso que a palavra de Deus fala que trevas não combinam com luz. Nós precisamos procurar pessoas que tenham a mesma visão, o mesmo pensamento, que servem ao mesmo Deus que nós, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, nossa, Senhor, eu preciso ter um casamento abençoado. Sabe qual que é a base, qual que é o segredo, meu irmão, para você, minha irmã, ter um casamento abençoado? É você amar mais a Deus do que o seu cônjuge. É você entregar ao Senhor, se entregar ao Senhor primeiro, priorizar o Senhor primeiro. Então, o Binho fala que ele sempre orou pedindo, Senhor, eu quero uma esposa que te ame mais do que a mim, né? Porque se ela te amar mais do que a mim, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E realmente é isso, a gente precisa amar mais o Senhor do que o nosso cônjuge, do que os nossos filhos, do que a nossa casa, acima de tudo, é princípio. Amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Será que nós estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas? Ou será que o Senhor está sempre ficando lá atrás na fila de prioridades da nossa vida, né? Primeiro minha casa, primeiro meu marido, primeiro meus filhos, primeiro isso, primeiro aquilo, Aí lá embaixo, se tiver tudo certo lá embaixo, tem o Senhor. Aí eu vou buscar. Tá errado, isso é antibíblico. A palavra do Senhor fala, buscai primeiro, ame primeiro, acima de todas. Ele não está falando acima de algumas, acima de todas. Então não procure ajeitar tudo para depois você procurar o Senhor, para depois você honrar o Senhor. Honre ao Senhor acima de todas as coisas. Busque o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Eu falei para vocês que era uma palavra bem linda, né? E é realmente uma palavra poderosa. Se você tá pegando aí, eu tenho certeza que você vai pegar esse capítulo aí de 2 Crônicas 21 e ler inteiro e ver qual foi o fim desse homem. A gente já falou aqui, mas você vai ficar curioso e vai ler de novo. Meus queridos, para nós termos uma família abençoada, uma família alicerçada no Senhor, nós precisamos pensar qual legado eu estou deixando, o que eu estou ensinando, o que eu estou passando para os meus filhos, o que eu tenho deixado não só de exemplo, né, dentro da minha casa, mas assim, onde eu trabalho, com quem eu falo, com quem eu ando, como as pessoas veem, me enxergam. Esse homem morreu e ninguém sentiu falta desse homem. É muito triste. É muito triste isso, né? E realmente a gente não ouve muitas pregações sobre Jeorão, né? A gente não ouve, porque ele não deixou um legado, né? Que nós possamos ter a chance de construir uma história de vida com Deus, né? Uma vida pautada em vitórias, uma vida pautada em alegrias, né? Fazendo sempre as escolhas certas, dando os passos certos,
nós possamos deixar o legado de bênção na vida de muitas pessoas, né? A começar dos nossos filhos, como eu falei, dos nossos discípulos, das pessoas que nos cercam, né? Apegue-se ao Senhor e à palavra do Senhor. Ame os seus irmãos e sirva ao Senhor de todo o seu coração junto com a sua família. Que essa palavra possa assim penetrar no seu coração, que ela possa ter, que a palavra do Senhor possa se revelar a você nessa noite e que você possa entender isso, né? Que você foi colocado nessa terra para fazer a diferença, você foi colocado nessa terra para frutificar, para ser abençoador, né? E mesmo quando você se for, mesmo quando nós estivermos na glória, vão ter pessoas que vão lembrar do nosso legado, daquilo que nós deixamos aqui, a nossa marca. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo e até domingo, se Deus quiser.